Olá, pessoal! Nesse vídeo eu irei explicar um pouco sobre a teoria do desenvolvimento. Como referencial, eu tive o texto base de Prado. Em primeiro tópico a ser discutido, podemos dizer que as teorias do desenvolvimento humano, ela estuda o desenvolvimento que o ser humano tem desde a infância até adulto, ou seja, todos os períodos da vida, certo? O estudo do desenvolvimento procura descrever, explicar, prever e modificar o comportamento humano. Os cientistas do desenvolvimento, eles estudam as mudanças quantitativas e qualitativas e a estabilidade dos domínios físicos, cognitivo e psicossocial. O desenvolvimento ele está sujeito a influências internas e externas, tanto normativas como não normativas. Importantes influências contextuais sobre o desenvolvimento incluem a família, o bairro, a condição socioeconômica e a cultura, ou seja, implica no desenvolvimento humano do indivíduo a família, o bairro, a condição que ele vive financeiramente e a cultura, ou seja, a região possui uma cultura que implica no desenvolvimento de qualquer indivíduo, certo? São três aspectos básicos que diferenciam as perspectivas teóricas. São elas a importância relativa da hereditariedade e do ambiente, ou seja, quando se herda, né, implica, então a pessoa herdou de um parente, ou então o ambiente, o meio social que o indivíduo vive. Isso também implica. Se o desenvolvimento ele é ativo ou passivo, se ele é contínuo ou ocorre em estágio. As teorias do desenvolvimento, elas enquadram nas perspectivas psicanalista, humanista da aprendizagem, cognitiva, etológica e contextual, né? Os cientistas, eles utilizam uma variedade de métodos de pesquisa para estudar o desenvolvimento. Tais eles são o método básico de coleta de dados, elas incluem relatos pessoais, testes e observações. Os modelos básicos de pesquisa incluem os experimentos também, né? Temos o experimento como método de teste, né? Os modelos mais comuns da pesquisa sobre o desenvolvimento são longitudinais e transversais. No segundo momento, eu irei falar sobre alguns pensadores que contribuíram para a teoria do desenvolvimento. Lembrando que temos vários pensadores, mas eu escolhi dois para expor em meu debate, né? Irei destacar Jean Piaget, né? E Levi Vygotsky, ambos com seus objetos de estudo. Eles dois são bem citados quando se trata do desenvolvimento humano. Nos estudos e pesquisas, eles sempre aparecem como referencial. Em relação à teoria de Piaget, ele é considerado um dos pais do construtivismo, né? Parte da ideia de que a criança constrói o seu mundo e sua maneira de construí-lo é baseada nos problemas que surgem. A sua teoria é sobre o desenvolvimento de no caso assim, a teoria dele é sobre o desenvolvimento. Ela se concentra na formação dos conhecimentos, né? Através da sua perspectiva construtivista, elaborou uma teoria que dividiu o desenvolvimento em uma série de etapas, né? Essas etapas são universais e todos os indivíduos vão passar por essas fases, né? Essas etapas são 4 estágios, são elas, né? Vamos ver aqui cada uma. Eu vou aqui expor cada uma. O primeiro é a fase sensório-motora. Vai do nascimento até cerca de 2 anos. Durante esse estágio, as crianças aprendem sobre o mundo por meio dos seus sentidos e das manipulações de objetos. As crianças elas geram, nessa fase, a capacidade de formar uma representação mental dos objetos. O segundo é a fase pré-operacional, de 2 a 7 anos. Durante esse estágio, as crianças elas desenvolvem a imaginação e a memória. São capazes de entender a ideia de passado e futuro e interpretar as coisas simbolicamente. O terceiro é o estágio operacional concreto, que vai dos 7 anos aos 11 anos, né? Nessa fase, eles começam a entender que nem todos compartilham seus pensamentos, crenças ou sentimentos.
Para Piaget, esse estágio é um grande ponto de virada no desenvolvimento cognitivo da criança, pois marca o início do pensamento lógico ou operacional. Isso significa que a criança pode resolver as coisas inteiramente em sua cabeça. O quarto e último estágio é o estágio operacional formal, 11 anos ou mais. O estágio operacional formal começa aproximadamente aos 11 e dura até a fase adulta, né? Durante esse estágio, as crianças são capazes de usar a lógica para resolver problemas, planejar seu futuro e ver o mundo ao seu redor. Agora, no terceiro momento, vamos falar sobre o segundo pensador que eu expus em meu debate, né? Irei falar sobre Lévi-Vygotsky, né? No entanto, apesar de concordar com as perspectivas de Piaget, né? No caso da construtivista, né? Ele também concordou, mas ele se concentrou em outros pontos que, assim, enquanto Piaget se concentrava em como o indivíduo interagia com seu ambiente, Lévi se concentrou nos efeitos culturais e sociais que influenciam o desenvolvimento, né? Então, Lévi, ele acreditou que os efeitos culturais e sociais, eles sim influenciam no desenvolvimento do indivíduo. Para Lévi, o desenvolvimento era inesperável do ambiente social, uma vez que a cultura e a sociedade transmitissem formas de comportamento e de organização do conhecimento. No caso aí, por último, eu queria deixar minha contribuição em relação ao que eu entendi no momento final agora sobre o que essa teoria contribuiu para a educação, né? Elas duas, ambas as teorias, né, ambos os teóricos contribuíram para a educação, porque depois que eles fizeram esses estudos, ajudou ao professor entender a lidar com cada aluno, conhecendo suas fases, assim fica mais fácil ensiná-los, pois depois de compreender o estágio do aluno, o professor vai conseguir desenvolver atividades que contribuam no seu desenvolvimento. Olá, pessoal! Nesse vídeo eu irei explicar um pouco sobre a teoria do desenvolvimento. Como referencial, eu tive o texto base de Prado. Em primeiro tópico a ser discutido, podemos dizer que as teorias do desenvolvimento humano, ela estuda o desenvolvimento que o ser humano tem desde a infância até adulto, ou seja, todos os períodos da vida, certo? O estudo do desenvolvimento procura descrever, explicar, prever e modificar o comportamento humano. Os cientistas do desenvolvimento, eles estudam as mudanças quantitativas e qualitativa e a estabilidade dos domínios físicos, cognitivo e psicossocial. O desenvolvimento ele está sujeito a influências internas e externas, tanto normativas como não normativas. Importantes influências contextuais sobre o desenvolvimento incluem a família, o bairro, a condição socioeconômica e a cultura, ou seja, implica no desenvolvimento humano do indivíduo a família, o bairro, a condição que ele vive financeiramente e a cultura, ou seja, a região possui uma cultura que implica no desenvolvimento de qualquer indivíduo, certo? São três aspectos básicos que diferenciam as perspectivas teóricas. São elas a importância relativa da hereditariedade e do ambiente, ou seja, quando se herda, né, implica, então a pessoa herdou de um parente, ou então o ambiente, o meio social que o indivíduo vive. Isso também implica. Se o desenvolvimento ele é ativo ou passivo, se ele é contínuo ou ocorre em estágio. As teorias do desenvolvimento, elas enquadram nas perspectivas psicanalista, humanista